Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim esclarecer algumas dúvidas que talvez alguém tenha, ou sei lá. Mas eu quero dizer como que eu conheci Jesus, como que foi a minha conversão. E eu espero que vocês sejam edificados pelo meu testemunho e talvez leve vocês a conhecerem Jesus também. Não sei. Vamos começar pelo início. Eu não sou de uma família cristã, eu não vim de um lar cristão. Então, os meus pais não são da igreja, ainda, mas eles serão. Eu também não tenho irmãos que vão na igreja e uma boa parte da minha família frequenta a igreja, mas não tem um compromisso sério com Deus. Então, todos acreditam em Deus, porém a maioria não tem compromisso com Jesus. Então eu não vim de um lar cristão, eu não sou cristã de berço, mas sim eu conheci Jesus no caminho, né? No caso, num tempo eu conheci Jesus e tem gente que já nasce de conhecendo Cristo, né? Conhecendo Jesus. Eu, no caso, não conheci Jesus de início, assim, quando eu nasci. Mas no caminho, né? Durante o percurso da minha vida, eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus quando eu tinha 13 anos. E antes disso, eu não gostava de igreja, tá? Pra início, eu não gostava de igreja, eu não gostava de ir. Na verdade, eu gostava muito das coisas do mundo, assim, eu achava muito mais legal as músicas, tudo. Tinha 12... Não, tinha 13 anos quando eu... Não sei se foi 13 ou 12, eu não lembro muito bem. Mas acho que foi... 2018, eu acho que foi em 2018, uma prima minha me convidou pra ir numa célula, né? E eu pensava, ai, nossa, coisa chata, coisa de igreja, essas pessoas, eu não vou ser crente. E até que eu fui, sabe? Eu aceitei o convite e fui. E eu achei muito legal, assim, eu gostei muito, tipo, de ouvir a mensagem, de estar com as pessoas lá. E eu gostei muito. Aí... logo as pessoas dessa célula me convidaram para participar dos cultos de jovens. Só que eu participava de um grupo de dança e eu gostava muito de dançar, só que era um grupo de dança tipo cultural, assim, alguma coisa. Não, tipo, eu sou do Rio Grande do Sul, mas não é do Rio Grande do Sul, era uma dança de outro país. E então eu ia nesse grupo de dança. Só que colidia sempre com o horário do culto, né? Que no caso o culto era no sábado de noite e os ensaios eram no sábado de noite. Eu dançava nesse grupo de dança e me convidavam pra ir. Então, às vezes eu conseguia ir no culto de jovens. Só que eu comecei a gostar muito de ir no culto de jovens, que eu falei, eu não quero mais esse grupo de dança, sabe? Eu vou renunciar, tipo, eu nem sabia o que era renúncia naquele tempo. Mas agora eu entendo, né? E eu vou, tipo, parar de ir no grupo de dança e ir no culto de jovens. E foi o que eu fiz. Começou aí já, eu saí do grupo de dança e fui para os cultos de jovens. Aí eu comecei a me aproximar mais das pessoas, comecei a frequentar mais os cultos. E antes de eu ir para os cultos, eu não gostava. Então, a minha família conta, eu não lembro muito bem, eu tenho memória bem curta, assim, de que eu sempre criticava bastante no sentido de que eu não queria ir pra igreja, de que eu não queria buscar Deus, mas eu bem no fim aceitei o convite, né, e hoje eu tô aqui. Enfim, eu saí desse grupo de dança e comecei a frequentar os grupos de jovens, né, da igreja. Comecei a frequentar o grupo de jovens, conheci as pessoas e tal. Aí, que eu comecei a frequentar culto, igreja e tal, eu já tava, tipo, naquela chama, tipo, nossa, conheci Jesus, melhor coisa da vida, queria contar pra todo mundo que eu tinha conhecido Jesus. Aí, novembro de 2019, meus pais se separaram e entrei numa crise na minha vida, né, porque daí eu não, tipo, tava meio assim. Só que antes disso, antes dos meus pais se separarem, eu tava passando por um momento muito difícil da adolescência, que é aquele momento que a gente se pergunta, tipo, por que a gente vive, né? E no caso, eu tava querendo me desviver, né? Então,
o que aconteceu? Eu tinha pensamentos ruins, né, para não falar outras palavras, e isso me incomodava muito. Então eu não tinha amigos que me auxiliavam nisso, a não pensar nisso, porque as pessoas estavam pior do que eu, porque eles tinham a mesma crise que eu, então era todo mundo no mesmo fundo do poço. Aconteceu que eu comecei a ter umas experiências meio ruins em casa, de escutar coisas, de ver coisas, e eu nem sabia o que eram essas coisas, porque eu não sabia, tipo, do mundo espiritual e tudo mais. Aí eu tinha pensamentos ruins, eu não podia ficar em casa sozinha e tudo mais, e todo mundo achava que era besteira, que era coisa da minha cabeça, que eu tava querendo chamar atenção porque eu tava passando por isso e tudo mais. Enfim, eu entrei numa crise bem ruim, pior ainda, pra completar, né, o que eu tava passando. Novembro, eles se separaram, eu fiquei morando com meu pai, e nisso tinha um evento em Uruguaiana com um grupo de jovens, que era o After. E eu falei, nossa, eu vou. Aí a gente tava juntando dinheiro e tudo mais, e eu e uma prima minha, a gente ia no grupo de jovens e tudo mais, até foi ela que me levou, digamos assim, pra igreja, né, ela que fez o convite pra mim ir pra igreja. Quando era dezembro que ia acontecer esse evento em Uruguaiana, a gente juntou dinheiro e tudo mais, e pôde ir. E eu falei, nossa, eu quero aceitar Jesus. Tipo, eu quero me batizar nas águas, eu quero reconhecer Jesus como o meu Salvador. E eu tava naquela fome, eu tava naquela sede de conhecer Deus, de, nossa, ir mais fundo com Deus, né? Então, desde o início, daquela vez que eu comecei a frequentar cultos de jovens e célula, isso já tinha passado um ano. Porque daí eu passei o ano de 2018 e 2019 indo na igreja. Dezembro de 2019, dia 1º de dezembro, eu me batizei em Uruguaiana nesse evento. Aceitei Jesus lá e tudo mais. E depois disso, acho que melhorou. Na verdade, as coisas ficaram bem ruins pra mim. Porque daí era aquela tentação, era batalha espiritual. Aí eu não sabia nada, tipo, sobre a Bíblia, não sabia nada sobre Jesus, a não ser aquilo que eu tinha vivido com ele até aquele momento. E eu não sabia, porque eu não tinha ninguém que me ensinasse a Bíblia, eu não tinha ninguém que me explicasse da palavra, não tive discipulado, não tive alguém que me auxiliou na caminhada para conhecer mais Jesus. Então eu tive que ir sozinha, porque eu entendi naquele momento. Tipo aquela música do Morada, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? E é a mesma coisa da palavra. Pra onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Então eu não tinha pra onde fugir, porque o meu lugar era no Senhor a partir daquele momento. Porque eu não conseguia viver sem Jesus. Então o que eu fiz? Eu comecei a ler mais a Bíblia. Então, tipo, eu passava às vezes madrugadas inteiras lendo a palavra, chorando, buscando a Deus, escutando louvores. Eu comecei a renunciar músicas, amizades, comecei a renunciar roupas que eu usava e começaram a ser desconfortáveis pra mim usar. Comecei a renunciar lugares, aí eu, tipo, parei de frequentar muitos lugares. E eu não vim de um lugar onde eu bebia ou eu usava coisas que não são lícitas pra nós, seres humanos. E eu não vim disso, mas eu vim de um lugar de escravidão do pecado, de que eu era escrava das músicas, que eu era escrava de roupas, eu era escrava de coisas. Naquele tempo eu usava piercing, então eu usei piercing. Eu escutava muita música torpe, né? Músicas que não convém eu escutar hoje em dia, né? Que na verdade não edificam nem aquele que é cristão e nem aquele que não é cristão. Enfim, eu aceitei Jesus em dezembro e daí depois disso continuou a caminhada e eu aquela batalha espiritual, coisas que a gente enfrenta no começo da caminhada pra gente desistir, pra ter uma prova de fé. Continuei, passou um ano, aí eu aceitei Jesus assim. Não foi disso, eu tive um momento difícil, né? Eu conheci Jesus na dor, mas eu tive um tempo que eu tive um preparo, digamos assim. Então eu acredito hoje em dia de que Deus ele me preparou para viver um tempo de descanso e no início e depois eu ter aquele momento que foi decisivo para minha vida para aceitar Jesus. Então eu digo que se eu não tivesse aceitado Jesus e reconhecido o Senhor como meu Salvador naquele dia, eu não estaria mais aqui hoje, né? Porque eu não teria aguentado tudo que eu passei nessa vida e tudo mais. E agora esse ano vão fazer
6 anos que eu aceitei Jesus, né? Que eu conheci Jesus como o meu salvador perante as pessoas e perante o mundo. E hoje eu sou líder de jovens, e não por cargo de igreja, eu acho que eu nunca imaginei ter um cargo na igreja, né? Mas no sentido de que eu posso ser um exemplo para os meus irmãos, por mais que a maioria deles já vem de famílias cristãs, né? E eu não venho de uma família cristã. Mas o meu testemunho pode edificar a vida deles, né? Que de alguma forma às vezes se acostumam a sempre ouvir a palavra de Deus. Talvez não ter a chama tão acesa assim, por se acostumarem com a presença. Mas é isso. Eu digo que quem me ensinou as coisas que eu sei hoje foi Jesus, porque, né, como eu disse, eu não tive um discipulado, eu não tive alguém que me preparou na caminhada. Então eu tive que buscar Jesus pelas minhas próprias forças, digamos assim. Porque eu tive que aprender a ler a Bíblia, então eu demorei 4 anos para ler a Bíblia inteira e conhecer o Deus da Bíblia em 4 anos. Então eu gastei muitas madrugadas lendo a Bíblia e orando. Eu tinha muita fome do Senhor no início, assim, eu devorava a palavra, eu lia, eu amava a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Só que conforme o tempo vai passando, a gente diminui um pouco a intensidade, o que é ruim, né, porque a gente acaba acostumando. Mas assim, eu demorei 4 anos para ler a Bíblia inteira. Eu aprendi muita coisa e ainda tenho muita coisa para aprender, coisas que talvez as pessoas que já nasceram no lar cristão já sabem, coisas que são básicas, eu ainda não sei. Porque eu tô aprendendo, é uma caminhada de aprendizado para mim que conheci Jesus no caminho. Então, glória a Deus por o Senhor, não foi eu que conheci Jesus, mas eu tornei-me conhecida para Cristo também, né? Jesus já me conhecia, mas eu fui vista por Ele. Então, acho que é isso, é isso. Eu sempre tive muita fome de Jesus e não me exalto por causa disso, né? Mas eu sempre fui bem radical, assim. O que eu tinha que deixar para buscar Cristo, eu deixei. Então, eu renunciei a amizades, renunciei coisas, porque, né, não edifico a minha vida com o Senhor. E hoje eu tô aí, né, gente? Tem muita coisa pra mudar, muita coisa que eu fazia no início, hoje eu não faço mais, coisas boas, mas que eu tenho que voltar, porque, como diz Laura Sogueles, voltemos ao início, né? Voltemos ao princípio, porque Jesus é muito bom, Jesus é muito maravilhoso. E acho que era isso que eu tinha que falar sobre a minha conversão. Eu não sei se deu pra explicar tudo, na verdade tem acho que uma outra parte, assim, só que como não dá pra falar coisas mais, assim, pontuais, eu tentei resumir um pouco a minha conversão, né? Mas é isso. Então, se você tem dúvida, assim, nossa, eu não valho nada, né? Eu sou alguém totalmente miserável e pecador e Deus não vai me aceitar. Claro que vai. A graça me alcançou, a graça vai te alcançar também, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas, então ele não escolhe um e despreza o outro, ele aceita todo mundo. Mas eu cometi muitos pecados. Todo pecado, ele tem uma consequência. Então, mesmo que eu tenha errado, eu que estou na caminhada, ou outros irmãos que estão na caminhada errarem, eles vão ter consequências do pecado deles também. E a gente vai continuar errando, a gente vai errar, a gente vai pecar alguma vez. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem alguém que pode nos ajudar a nos livrar desses pecados. Então tem muita coisa que eu fazia no início e que hoje eu não faço mais, porque esse pecado já não faz parte mais da minha vida, porque eu fui livre pelo sangue de Jesus. Então eu te encorajo a conhecer Jesus, sabe? Mas eu não sei ler a Bíblia. Eu também não sabia ler a Bíblia. É só tu ir e ler. E fazer uma oração para Jesus, assim, que você peça entendimento para Deus, para você conhecer Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus que as pessoas dizem, o Jesus verdadeiro, porque as pessoas hoje em dia pregam um evangelho falso, o evangelho de prosperidade, o evangelho de dinheiro, e não é isso. A Bíblia nos diz para nos colocarmos as necessidades dos outros acima das nossas. Então, é sobre não ser egoísta, é não pensar em mim mesmo, mas pensar na edificação do meu próximo. E muitas vezes a gente não faz isso. Então, eu encorajo você a conhecer Jesus. Eu não sei se isso ficou claro, mas Jesus é, pra mim, tudo que eu tenho. Então, se for tirado Jesus, eu não vou ter nada. E se eu fico um tempinho sem Jesus, eu sou totalmente outra pessoa. Eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso do Senhor.
Foi Ele que colocou vida em mim, foi Ele que mudou minha vida, o meu coração. As decisões que eu tomo hoje são tudo baseadas no Senhor e no que Ele tem pra mim. E Ele tem um propósito pra você também. Você, por aventura, quer conhecer Jesus? Eu te convido a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, nesse dia que o meu coração te reconheça como meu Senhor, como meu Rei, como meu Salvador. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador nesse dia e quero te conhecer na sua totalidade, na sua plenitude. Quero conhecer quem é Jesus, que o Senhor se torne presente na minha vida, nos meus dias, e eu possa te ver em tudo que eu for fazer. Eu vejo Jesus em tudo. Obrigado por essa oportunidade e obrigado por isso. Amém. Eu não sei muito orar, gente, porque eu, na maioria das vezes, eu tô falando com Jesus e não, tipo, fazendo uma oratória, mas sim falando com Deus. Então, eu falo como se eu estivesse falando com vocês aqui. E não como uma coisa mais culta, assim, sabe? Enfim, é isso. Que Deus abençoe vocês e que vocês sejam edificados por esse testemunho. E é isso aí. Deus abençoe vocês. Leave me by my side. It's all